Olá pessoal, tudo bem? Começamos mais esse vídeo agradecendo a Deus, ao universo, né? A todos os amigos espirituais, de todos nós, de uma forma ou de outra, que nos envolvem nesses assuntos, nesses temas, para que a gente possa seguir e trilhar sempre um caminho certo, correto, né? O caminho da luz. Agradecemos a todos, né? Continuo dizendo a vocês que todos os nomes estão nessa corrente que eu faço das pessoas que se inscrevem nos meus vídeos, para que as pessoas fiquem, de certa forma, protegidos, né, pela espiritualidade superior, né, de todas as investidas de seres que não são tão da luz, né, ainda. Algum dia eles serão, mas no momento eles não estão na ignorância e podem prejudicar-nos. Então, nós fazemos esse trabalho, vamos dizer assim, como se fosse um manto da invisibilidade. Para quem acesse o meu canal, acesse os meus vídeos, não fique, né, sujeito a penetrações das trevas em suas vidas, ok, pessoal? Então, todos, cada um que vai se inscrevendo, eu vou colocando o nome e vamos fazendo as orações e pedindo a Deus e pedindo aos mentores para que olhem por nós, para que essas investidas não nos alcancem, nem de encarnados, nem de desencarnados, né? Porque as investidas são dos dois lados, né? Vocês sabem. As investidas não são só dos lados dos desencarnados, são dos encarnados também. Porque uma hora que vocês começam a ver muitos vídeos e vão mudando o seu modo de pensar, vão mudando o seu modo de agir na vida, as pessoas vão ficando assim assustadas. Ué, fulano mudou, a fulana mudou tanto. O que será que está acontecendo? E vão querer saber. Como eu já expliquei, né? A grande maioria nós temos que manter a boca calada. Tudo que tenhamos assim na nossa vida como projetos, eles têm que ficar escondidos, infelizmente, né? Porque se nós estivéssemos vivendo num mundo da fraternidade, num mundo regenerador, né, nós estaríamos podendo falar para qualquer pessoa e que ninguém iria sentir inveja, rancor, ódio, né, maledicência contra nós. Mas, infelizmente, nós ainda vivemos num mundo de expiações e provas, né? O que impera aqui é o orgulho, a vaidade, o egoísmo, né? O olho grande, as invejas. Então, nós temos que manter a nossa boca calada para que nossos projetos, que são instituídos por Deus, eles se concretizem. Certo, pessoal? Então, nós temos aqui vários assuntos, né? Como eu falei no outro vídeo, são tantos assuntos que não dão nem para falar num vídeo só. Que eu não gosto de vídeos muito longos, até me prolonguei em outros vídeos aí, mas eu não gosto muito. Eu prefiro uns vídeos mais ou menos de média duração. E nós temos, ficou muito, né? Ficaram muitos assuntos. Tem uns assuntos aqui, ela me perguntou, a Lilian, ela me perguntou na minha página holística o que eu acho das energias das plantas, né? Da planta chefera, se ela é boa ou ruim, porque dizem, ela soube que disseram para ela que essa planta ela mantém um nível de energia ruim se nós estivermos perto dela. O que eu tenho a dizer é que sobre as plantas é que umas são agressivas, fortes, né? Outras são médias e moderadas, né? E outras são leves, suaves, né? Frias. Essa aqui, como também a ruda, outras plantas mais que elas absorvem energias negativas e elas expandem as energias, é como certos cristais, né? Como eu falei, certos cristais também, eles expandem as energias, outros atraem as energias negativas para eles, nós temos que ficar limpando, né? As plantas também, com as plantas não é diferente. A mesma coisa é como eu falei no outro vídeo sobre o alho e a cebola, que o alho e a cebola, eles mantêm um padrão, eles absorvem as energias negativas, não deixam chegar em você, mas também eles afastam os bons fluidos. Mas por que isso acontece, inclusive, com as plantas? Porque ela cria um campo áurico, né, denso em volta da pessoa ou das pessoas, e as pessoas não ficam com ligações, né, com o superior, com o astral superior. Então, como uma espécie de caninho, fica bloqueado, entupido, vamos dizer assim, né? Essa ligação que tem com o astral superior, né?
os planos mais sutis da matéria. Porque, não, como todos sabem, nós vivemos num mundo muito denso, né? Nós, inclusive, somos densos demais. Até nossos 3 corpos, além do físico, são muito densos. Não são considerados pela espiritualidade como corpos sutis, não. Corpos sutis só são os acima desses 3 corpos, ou seja, então o mental inferior, né? Emocional inferior, corpo astral e corpo físico são todos densos, dentro daquele patamar de cada um, né? Mas tem uma frequência densa. E usando essas plantas, por que as pessoas não devem ficar muito próximas? Porque elas absorvem e não vão deixar, né, você também expandir sua aura para o superior. Por isso, simplesmente por isso, não é por mais nada. Elas são boas, são decorativas, né? Fazem bem, mas também afastam. A mesma coisa que eu até dei uma dica no outro vídeo, que é sobre rezar o credo, né? A oração o credo. Aquela oração da Igreja Católica, o crê em Deus Pai, né? Todo-Poderoso e por aí vai. O crê em Deus Pai também é uma oração. Se você, que também tem esse poder aí, energético, ele é forte, uma oração fortíssima, né? Para afastar inimigos, afastar certos seres do astral inferior de perto de nós. Mas ele também afasta os bons. Mas é por este motivo, não é que os bons vão ter medo do credo, da oração credo, e não vão ter medo do alho, ou vão ter medo da cebola, ou outras coisas mais, ou de alguma planta. Não é isso que eu estou falando. Eu estou explicando que, ao mesmo tempo que nos protege contra os inimigos invisíveis, né, e toda a ordem de sentimentos nocivos, como eu acabei de falar, vários aqui, né, como a inveja, por exemplo, o olho gordo e tal, ele afasta, mas também impede de que a gente tenha uma conexão com o divino, porque a densidade é muito grande, né, cria uma capa densa, entope, vamos dizer assim, os canais de conexão com o plano superior. Por isso, não é bom ter por perto. Uma dica de quem gosta de rezar o credo é rezar junto com o Pai Nosso, aí neutraliza, compreenderam? Então, quem rezar um crê em Deus Pai, reza também um Pai Nosso. Se a pessoa passar mal na rua por algum motivo, imediatamente reza um credo e um Pai Nosso em seguida. Ok, pessoal? O Pai Nosso vem depois. Primeiro reza o credo, depois reza o Pai Nosso. Se sentir alguma coisa na rua, né? Quem não sabe controlar as energias, como eu falei em vários vídeos, normalmente quando a pessoa às vezes passa mal na rua, é uma energia negativa que está de alguém ali onde você está e que está fazendo aquilo ali, né? Arriando a sua bateria bioenergética. Então, o que nós temos que fazer é tentar neutralizar, como eu já expliquei em vários vídeos que eu tenho na minha página holística, os vídeos explicando como é que você faz para reagir numa situação dessa, né? Porque tem pessoas muito sensitivas que sentem as energias dos outros quando elas chegam naquele local, né? Quando você chega num local, que às vezes não é nem a pessoa, mas já é a egrégora formada do local, você não se sente bem. Tem locais que você chega e se sente muito bem, né? As energias dali batem com a sua energia, mas tem certos locais que você chega e as energias não batem com a sua, né? Ou a sua não bate com aquela que está ali, né? Tem alguma coisa ali que não combina com você, né? Algum tipo, né, de vibração que é muito pesada, que não vai bater com você, ou que é muito leve, e quem está pesado é você, né? Também temos que ver os dois lados. Quem é que está pesado ali na vibração? É você ou é o ambiente que você chegou? Compreende, pessoal? Então, todo local tem uma egrégora, e você se sentindo mal, é a mesma coisa desse processo aqui. Aí, se você não sabe fazer, né, ainda, é só ir lá na página que vocês vão aprender. Se você não sabe ainda como administrar uma situação dessa, né, pela bioenergia, controlar seu campo bioenergético, se você não sabe ainda, você reza um Crê em Deus Pai e um Pai Nosso em seguida. Nunca reze o Crê em Deus Pai sozinho, né? Até pode rezar o Pai Nosso, mas o Pai Nosso vai ser um pouco difícil de você conseguir se livrar de mais energias dessa, porque as energias são pesadas e não é com o Pai Nosso só que você vai resolver aquilo, olha. Entenderam? Então vocês têm que rezar o credo e em seguida o Pai Nosso. Porque o credo sozinho, ele pode até
espantar, né, as energias nocivas que estão ali tentando te pegar, alguma larva do local, né, algum miasma que está agarrado em alguma parede ali e que gostou de você e viu em alguma sintonia. Mas você, para se defender dessa sintonia aí, se você rezar somente o crendo aos Pai, ele vai embora, né? Ele pode até se afastar, embora dali ele não vai, porque normalmente, às vezes, até é o local dele. Mas ele se afasta de você, mas você também fica sem conexão, então sua bateria vai arriar, compreende? Então, o que vocês têm que fazer? Crendo aos Pai e Pai Nosso em seguida, porque você neutraliza, né, aquele mal que está ali naquele local ou naquela pessoa, e você, ao mesmo tempo, se protege e não fica sem conexão. A mesma coisa que eu expliquei no outro vídeo sobre o alho, né? O alho e a cebola. Porque tem os dentes de alho e a cebola que a gente tritura no liquidificador, que está lá na minha página no Lítica essa receita, para que você jogue diretamente no buraquinho da pia da cozinha, né? Diretamente no buraquinho da pia do banheiro, né? No vaso, mas é coado, né? Você tira aquele sumo do alho e da cebola, né, com outros ingredientes mais, que está lá a receita na minha página, e jogue nesses locais. Esses locais, eles vão ficar com as energias dali estagnadas, mortas, né? Elas vão morrer. Essas larvas dali, elas não vão sobreviver, vão morrer. E aos poucos você vai limpando a sua casa pelo astral, espiritualmente, compreende, pessoal? Então, conforme a Lilian, né? A Lilian me perguntou sobre essas plantas, se elas são boas ou ruins, então eu estou falando de uma forma geral, das plantas, dos cristais, né? Das ervas, dos alimentos, né? Nós estamos falando aqui de uma forma geral, não só, e até das orações, né? Eu estou explicando aqui até da oração, o que acontece quando uma oração a pessoa não sabe e tem esse detalhe aí importante que eu acabei de explicar. Ok, pessoal? Outro assunto é da Cláudia Leal. A Cláudia Leal, ela também me perguntou sobre aquela questão de... Na verdade, é sobre falando das psicografias. Mas aqui ela me pergunta por que ela está na dúvida, que realmente ela notou que realmente aquilo ali não existe, né? As pessoas acabam de desencarnar e dali a pouco estão mandando mensagens, enviando mensagens psicografadas. Ela também falou que nunca entendeu isso. E também ela falou que nunca entendeu, que ela sabe que ninguém muda da noite para o dia, né? Como eu também já expliquei, que só porque desencarnou, a pessoa muda. Ninguém muda da noite para o dia. Muito pelo contrário, do lado de lá, como eu já expliquei em outros vídeos, vai ficar estacionado, porque o local de aprendizado é a Terra, né? É aqui o local de aprendizado, aqui é o local que você tem que mudar todos os seus sentimentos, né? Aqui é o local que você tem que se refazer com o seu inimigo, né? Aqui, enquanto há tempo, Jesus até falou isso, vai e se reconcilie com o seu inimigo enquanto há tempo. Por quê? Porque Jesus queria explicar isso. Porque do lado de lá vai ficar um pouco mais difícil. Porque a fila da reencarnação é grande, né? Ao mesmo tempo que tem, vamos dizer aqui, 8 bilhões de pessoas encarnadas, agora, neste momento, de 7 a 8 bilhões, do lado de lá diz a espiritualidade que tem 3 vezes mais a fila da reencarnação. Ou seja, os mentores desesperados, né, para lá e para cá, querendo formular novas experiências para os seus pupilos, procurando, agendando, né, uma hora para ter com os engenheiros celestiais, como será aquele novo corpo, quem será o pai, quem será a mãe, todo um processo reencarnatório difícil de ser cumprido, e os mentores trabalhando incessantemente do outro lado, e as pessoas aqui, e as pessoas desencarnam como se aquela encarnação nem tivesse existido, né? Porque vocês podem notar que a grande maioria desencarna e passou por uma encarnação que não aconteceu nada. Não aconteceu coisa alguma de diferente. Aquela pessoa não mudou, né? Ficou estacionado porque o espírito ele não volta no seu conhecimento, mas ele estaciona. Então, o nosso intuito aqui nessa reencarnação, nessa missão agora, é melhorar. Nós não podemos ficar aqui gastando uma reencarnação que foi toda trabalhada pela espiritualidade para nós, por um corpo que Deus nos deu só para nós, né? Porque nós somos todos diferentes, até as veias, né, do nosso corpo, elas são diferentes do outro, não é só o dedo da digital, não. Até toda a ramificação das nossas artérias são diferentes, para que venha
né, uma encarnação e a gente perca essa encarnação, não fazendo coisa alguma pelo próximo e principalmente por nós mesmos. Porque quando você faz pelo próximo, você está fazendo por você mesmo, né? Eu faço por mim mesma. Eu sempre penso nisso, quando eu faço por alguém, eu faço por mim mesma. Eu estou fazendo por mim mesma. Então, tudo que eu fazia de errado no meu passado, vamos dizer assim, que eu comia carnes, né, diferentes. E graças a Deus eu nunca fui uma pessoa de ir para bailes, nunca gostei de farra, nunca bebi, nunca fumei. Mas a gente sempre tem um erro, né? Às vezes a gente responde mais ríspido para uma mãe, aquilo ali foi um erro. Para mim, aquilo ali foi um erro que eu respondi com uma forma mais ríspida para ela. Então, né, pedido perdão e aquilo tudo mais. Para mim, aquilo foi um erro. Imagina os outros erros, né? De alcoolismo, drogas, bebidas, fumo, de uma forma geral. Roubos, né? Imagina outras coisas, então, que são condenáveis para o espírito, não é? Então, nós temos que estar aqui para nos melhorar. Então, o que os mentores falam é que ninguém muda da noite para o dia, mas aqui nós podemos ir mudando sim, basta nós queremos. O que eles querem dizer aqui, que ninguém muda da noite para o dia, é do lado de lá, porque da forma que for, vai ficar, pessoal. Não tem essa de vir com uma psicografia falando, parecendo que foi canonizado, que nós já compreendemos que aquilo ali é uma forma, né, de, de ter contato com o ser que ficou aqui encarnado, algum familiar, de certo, que foi buscar uma informação daquele espírito. Né? Mas nós também já sabemos de antemão que antes de 6 meses de um desencarne normal, não se pode procurar um lugar desse. E se for na questão de assassinato, acidentes e coisas mais, e pessoas também que morreram com muita raiva, muito ódio, muita inveja de alguém, não se pode procurar aquele espírito para dar uma mensagem antes de um ano. Estamos sabendo já disso. Então, como é que vamos acreditar numa psicografia dessa, né, pessoal? Então, nós temos que colocar um pé atrás e ver quando é que esse espírito realmente vai poder ter, né, a condição de vir dar uma notícia de onde ele está. Porque aqui ela também levantou a dúvida dela, né, que tem espíritos que nunca vêm visitar seus entes queridos, espíritos que nunca buscam seus entes queridos, nem em sonho, o que dirá para dar uma intuição para ele ir num local que ele mande uma mensagem. Né? Realmente isso existe. Por quê? Porque isso são N motivos, né? Porque esses espíritos não vêm dar mensagem, ou que não os procuram os entes queridos nem em sonhos por vários motivos, né? Só vou citar aqui alguns poucos, mas são vários os motivos. Primeiro que ele pode estar numa condição que ele não tem capacidade ainda para vir, os mentores deles não deram permissão e eles não têm condição alguma de vir dar mensagem alguma, né? Por questões lá do mentor deles com eles. E os mentores desconfiam ou sabem, né? Deu certo porque eles não têm condição. Né? Outro fato também é que, de repente, eles ainda estão dormindo, né? Eles ainda estão naquele plano que eu falei para vocês, devido às sujeiras da Terra, às nocividades que a gente vive aqui, que o mentor já falou que aqui é tudo contaminado. Ele fica estado de catalepsia, né? Ele fica dormindo, o mentor coloca ele dormindo, né? Dão remédios, né, astrais, para que ele fique numa espécie de sonambulismo, dormindo. Né? Então, ele não tem condição, se ele está dormindo, como é que ele vai até em sonho para alguém? Né? Até no sonho do astral para que alguém encarnado, o espírito ele tem que estar ciente daquilo, mesmo se ele fosse encontrar com alguém da Terra num plano onírico. Ok, pessoal? Então, por causa disso, ele está dormindo, ele não vai ter condição de vir dar mensagem alguma, nem em sonho, né? Nem em sonho, muito menos psicografia. Outro fato também que eu aqui falo é que muitos espíritos eles estão presos, né, nos umbrais. Outro detalhe, a gente não sabe qual era o coração dele, qual é a forma que os mentores acharam de deixá-lo no umbral. Porque o umbral serve como escola também para o espírito que errou muito aqui. O espírito muito errante, na sua missão aqui na Terra, ele quando ele vai para o umbral. Né? Às vezes ele está lá no umbral, como é que ele vai vir
dar uma mensagem, se ele está no umbral. Ele não tem condição de vir, nem em estado onírico, dar uma mensagem. Ele não tem condição, se ele está no umbral, compreende, pessoal? Outro é que, às vezes, tem pessoas, né, que eu não gosto de falar muito de religião, essa parte, porque as pessoas são muito apegadas ainda à religião, né? Infelizmente, as pessoas são muito atrás, ficam muito apegadas a dogmas e liturgias religiosas da terra. Elas não conseguiram ainda, né, se desvencilhar dessas coisas. Elas não se acharam ainda como partes integrantes de Deus, né? Elas não se libertaram ainda dessas liturgias e dogmas. Então, elas ficam presas a certos dogmas de religiões que cultuam muito antepassados, e essas pessoas, sendo presas a dogmas que cultuam antepassados, eles ficam cultuando os antepassados, né? E, ao mesmo tempo, que eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, agora aqui, como abrindo um segredo para vocês, né? Muitas vezes eles estão prendendo, como se estivessem enjaulando aquele espírito dentro daquela liturgia, que muitas vezes só aquela pessoa que está fazendo a liturgia do antepassado, ela faz parte daquele segmento religioso, mas o antepassado que se foi, ele não fazia parte, tá? Então, ele não teve livre-arbítrio quando ele se foi, porque aquele antepassado que ficou, ele mantém, ele alimenta uma egrégora de uma certa liturgia que, vamos dizer assim, que prende aquele espírito em certos lugares. E muitas vezes aquele espírito ele é até usado, né, por aqueles magos que são daquele local, que fazem o que querem com aquele espírito. De repente, pegam até aquele espírito e reencarnam num ser bizarro que eles estão lá clonando. Isso acontece, pessoal. Pesquisem que isso acontece. Vocês sabem o que eu estou falando aqui? Não é nenhuma balela, né? É uma verdade, uma realidade. E eles prendem esses espíritos. Então, aquele antepassado que ficou, ele fica alimentando uma egrégora ali para aquele espírito, o antepassado, né? E o que ficou fica alimentando, mas não sabe, achando que está salvando. E, na verdade, aquele espírito está preso, né? Está como se estivesse preso, porque ele não vai se desvencilhar daquilo porque o outro está na terra alimentando. Inclusive, dogmas religiosos que, se a pessoa tivesse conhecimento, já tinha se desvencilhado disso. Então, futuramente, a gente vai falar mais sobre isso, né? Podem procurar, que vocês vão achar. Então, para vocês terem uma ideia, esse aqui foram alguns poucos exemplos que eu dei sobre a questão por que os espíritos muitas vezes não vêm nem em sonho da satisfação de onde estão, se estão num bom lugar, se não estão. Por que não vêm? Por isso, por esses motivos aqui e outros mais, que se eu for citar todos, vai ficar muito longo o assunto da Cláudia Leal, que está servindo para outras pessoas, certo? Quem tiver alguma dúvida na relação a esse assunto, pode mandar o e-mail ou colocar na descrição do vídeo aí o seu comentário com a pergunta para servir para todos. Mas eu creio que já deu para entender um pouquinho mais por que o assunto dela aqui, né, a dúvida dela, porque muitos nem escrevem, nem vêm, nunca vieram, porque muitos nunca, as pessoas nem sonham com eles. Então tem esses motivos todos aqui e outros mais que futuramente a gente vai falar mais sobre isso. Ok, pessoal? Então, tem aqui também as perguntas do Mário, né? Ele quer saber sobre o eu interno, né? Que é a sua individualidade, né? O eu interno é a nossa individualidade. O eu superior é a individualidade de Deus dentro de nós. E o eu interno é a nossa individualidade dentro com o nosso livre-arbítrio, né? Que Deus nos dá essa permissão para seguirmos para o bom caminho ou não, né? Porque muita gente acha que o caminho que elas estão indo é o bom caminho. Elas não querem saber o que está acontecendo aqui na Terra nem na vida delas, né? Elas ficam completamente alheias a tudo, né? Para elas só existe aquilo ali, a materialidade. Então Deus nos dá essa capacidade de discernir. Você quer ir para o mau caminho? Você vai prejudicar você próprio, né? Então, o eu interno é o ser individual, a individualidade nossa, certo? E ele quer saber também sobre EQM, né? Que são as experiências de quase morte. Isso aí nós vamos falar em outro vídeo, das experiências de quase morte, porque é chamada de experiências de quase morte que a pessoa passa como se tivesse realmente morrido, né?
sente, vê túnel de luz e tudo mais, mas é um estado de coma, né? Um estado de consciência alterado, né? Na verdade, é um estado de consciência alterado, porque ela pode estar, né, se ela tiver numa cirurgia e aconteceu isso, ou num acidente aconteceu uma experiência de quase morte, ela pode estar, né, internada num hospital no plano astral, plano espiritual, ali procurando os mentores lá dela, procurando reanimá-la. E ela só vai voltar para o corpo físico se houver a ordem da espiritualidade superior, né? Descer a ordem dos senhores do karma para que ela fique, que ela volte à vida, né? Então, essas experiências de quase morte, na verdade, é isso. As pessoas que passam por isso, pensam até que já morreram, até relatam todos os episódios. Por quê? Porque ficaram de frente com os seus mentores, os mentores mostraram, né? Aquilo ali serviu como um aprendizado também. Elas podem não se lembrar dos mentores, que os mentores não são vistos assim não, né, pessoal? Os mentores, eles não são vistos assim, como se pensa não. É difícil você ver um mentor, né, no plano astral. Você sente que houve aquilo com você, mas você relata as coisas, mas na verdade foi o mentor que estava ali do teu lado, te mostrando tudo, te caminhando, andando com você para lá e para cá. Ok, pessoal? Então, nós vamos falar também depois da Isabel Cristina, né? Ela quer saber os sintomas dos implantes, já que disseram para ela que ela tem implante, né? Ela conheceu o mestre Rosa Cruz, que colocou ela e ajudou ela, né? Inclusive, ela teve, já sentiu diversos seres, seres greys altos, né? E que alinharam o chakra do coração dela, né? Com uma pirâmide dourada, muito bom, né? Muito bom, esses seres são bons. E ela quer saber só fazendo análise, né, Isabel? Para poder descobrir se você tem os chips, né? Porque você tem vários sintomas e como você teve o chakra do coração alinhado pelos seres greys altos e seres bondosos de 3 metros de altura e louros, que são outros seres também que ela teve contato e que eram vestidos com uma túnica bege. São outros seres, outros tipos de seres, né, bondosos que você teve acesso, né? Porque eu também já tive acesso com tipos de seres com túnicas marrons, né? Túnicas bege escuro, cor de café com leite fechado. Eu já tive contato com seres humanoides mesmo, né? Os humanoides, com roupa toda franzidinha aqui, uma túnica que cobria eles todos, somente a cabeça de fora. E eles eram mensageiros de Buda, né? E eles vieram, ainda entraram no meu quarto aqui, adentraram o meu quarto e conversaram comigo, né? Um par, duas pessoas, dois homens, né? E então, a gente tem, é só você buscar que começam a vir esses seres, né? Assim, para você ver, para você ter contato. É só ter merecimento que eles vêm, consertam o nosso chakra, alinham o nosso campo energético e outras coisas mais, né, pessoal? Todos nós sabemos disso. Mas para ver se você tem chip, os sintomas do chip, eu até tenho vídeo, procura que eu tenho um vídeo com os sintomas do chip. Procura aí no YouTube que eu tenho, falando sobre essas questões, que às vezes esses sintomas podem ser de chips, sintomas podem ser da transição planetária, esses chips podem ser da descalcificação da sua glândula pineal. Então, às vezes, esses sintomas, somente uma análise vai te mostrar, radiestésica, né, espiritual, vai te mostrar se é algo que está acontecendo com você agora, se estava programado já para vir para você nessa já época agora da sua vida, se é coisa que já está vindo de vidas passadas, entenderam, pessoal? Somente uma análise radiestésica espiritual que vai nos mostrar o que está acontecendo, ok? Espero que tenham gostado dos assuntos, vamos falar de mais assuntos em outros vídeos, né? Tem muito assunto ainda aqui, e espero que tenham gostado. Espero que vocês estejam sempre na paz, que tenham muita paciência com tudo que acontecer à sua volta, que tenha muita paz, muito sossego na hora de resolver uma situação. Pense em Deus naquele momento, pense em Jesus, não precisa pensar nos mentores. Os mentores eles já vêm. Quando você pensa em Jesus, os mentores já vêm para você e já vão resolver aquela situação que você está pedindo tanto, que você está precisando. Eles analisam na hora, não precisa demorar. A análise deles é rápida,
Ok, pessoal? Fiquem na paz, sigam esses conselhos, que é um aconselhamento para o seu bem. Estejam sempre na paz, qualquer dúvida, entre em contato, ok? Muita paz.